De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, e nesse vídeo aqui quero dividir algumas informações com vocês sobre o futuro do técnico Luiz Castro na equipe gremista. Então já vou te pedir desde o início, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações para receber aviso dos vídeos novos e claro, né, enquanto a gente for desenrolando aqui os detalhes que eu tenho para contar para vocês, os bastidores, eu quero que você vá deixando o seu comentário. Eu tô lendo todo mundo na caixinha aqui de baixo. E já deixo também de arranque o recado especial da Minimal Club, parceira aqui do canal Repórter Bruno Flores, a Minimal Club que produz a melhor camiseta básica do Brasil. Aproveita últimas horas antes de um reajuste de preço que vai ser feito lá no site da Minimal Club e faz o teu rancho, faz o teu estoque, faz a tua compra de roupas, seja ainda para o inverno, mas também para o verão, com a melhor camiseta básica do Brasil. Usa o cupom FLORES que te dá desconto em todos os itens do site, inclusive nos produtos que já estão com desconto, no que é Outlet, em tudo lá, usando o cupom FLORES, você vai ter um desconto especial para fechar a tua compra, beleza? Bora! Luiz Castro e o futuro dele no Grêmio. Primeiro, a decisão está tomada. O Luiz Castro segue no Grêmio. O Luiz Castro segue como treinador da equipe gremista. Essa é a primeira informação que eu preciso dar para vocês. A segunda é, por que é que o Luiz Castro segue como técnico do Grêmio? O que faz a direção ainda manter este treinador como o seu comandante do projeto? Primeiro, o Grêmio segue dizendo que o Luiz Castro é a pessoa mais indicada, a pessoa mais correta, o nome certo, o perfil ideal para tocar o projeto de uma reestruturação do Grêmio em 2026. Essa frase não é nova, né? Essa frase, ela é uma frase que já está quase ficando batida, inclusive. Tantas as vezes que a gente precisa perguntar para a direção, perguntar para as pessoas do ambiente, como é que está a situação do Luiz Castro, como é que está a confiança, como é que está o respaldo. Porque foram tantos momentos de dúvida, de turbulência, de crise em relação ao trabalho nessa temporada, que não é a primeira vez que a gente precisa gravar um conteúdo aqui para atualizar a situação do treinador. Agora, certamente, é o momento mais turbulento. E é o momento em que, sim, a direção reconhece que o trabalho tem problemas, que o time não encaixa, que o time tem poucos jogos de bom futebol ou poucos momentos de alguns jogos de bom futebol, mas ainda assim o Grêmio não demite o seu treinador. E assim, o que eu vou passar nessa frase é um sentimento, tá? Eu não tenho uma garantia disso das pessoas com quem eu conversei. E isso, o fato disso acontecer é importante. E eu vou explicar na sequência. O Grêmio tem uma sequência de jogos que é Mirassol no fim de semana, Mirassol na quarta-feira que vem e no sábado que vem, no dia 8 de agosto, o Grêmio pega o São Paulo na Arena. Depois, aí o Grêmio vai para uma semana de intervalo antes do compromisso diante do Atlético Mineiro, jogo que será em Minas Gerais, está marcado para o dia 15 de agosto, tá? Essa é a sequência do Grêmio. Eu não tenho nenhuma informação que aponte, e mais, o meu sentimento é de que o Luiz Castro não cai antes do jogo contra o São Paulo. Por quê? O Grêmio está defendendo a ideia de que o Grêmio precisa se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, os jogos contra o Mirassol, eles sim podem ser um divisor de águas ali no trabalho do Luiz Castro, mas muito mais para esperar até o São Paulo e, de repente caiu na Copa do Brasil para o Mirassol, o que diria que pouca gente acredita que o Grêmio vai se classificar hoje. E não estou falando da direção aqui, estou falando do ambiente externo, né? A torcida perdeu a paciência com o Luiz Castro. Perde a vaga na Copa do Brasil, vai para o jogo contra o São Paulo, dentro da arena, super pressionado, e aí toma um revés e se complica no Campeonato Brasileiro, aí sim eu apostaria numa mudança do Luiz Castro, numa possível mudança, possibilidade de mudança do técnico gremista. Até lá, eu apostaria minhas fichas de que tudo segue como está. Conversando com as pessoas do Grêmio, mais de uma fonte do ambiente, a garantia é: não vai haver mudança agora. Não vai haver uma troca de treinador. O Grêmio montou todo o projeto em torno do Luiz Castro. As saídas de atletas, a subida de jovens da base, a utilização
desses jovens em profusão no primeiro semestre, o que para muita gente dentro do Grêmio, inclusive para a comissão técnica, foi um problema, porque o Grêmio não queria ter usado tantos jovens como acabou usando. Foi uma questão de necessidade. O exemplo que o Grêmio sempre dá é aquele jogo contra o Bahia, né? Que o Grêmio tinha 6 garotos da base jogando na Fonte Nova. E o Grêmio não suportou aquela pressão. Então, o Grêmio tem um projeto todo montado em volta do Luiz Castro. E o Grêmio não quer demitir o Luiz Castro. O Grêmio não quer ter que trazer um outro treinador, sendo que nas últimas horas desembarcou um cara croata, que fala português, que é exclusivamente indicação do Luiz Castro e que estava jogando no futebol da Croácia. O que o Grêmio vai fazer com esse cara com um contrato de 30 meses? Essa é uma ideia dentro do Grêmio hoje. Então, esse é um exemplo, né, de como é que está a situação do projeto e a ligação do projeto com o Luiz Castro. As pessoas do Grêmio, o Paulo Pelaipe, o diretor executivo, o Rafael Lima, vice de futebol, o Filipão, coordenador, o Celso Rigo, que é... Hoje ele não tem cargo diretivo nominalmente, né? Mas ele é, vocês sabem, é uma pessoa muito influente. Vocês ouviram o áudio que vazou e os elogios que ele fez ao Luiz Castro. O presidente Odorico Roman são todas pessoas que são pró-Luiz Castro. Todas elas querem a manutenção do treinador. A relação do Luiz Castro, ela é de muita afinidade com a direção. É uma relação próxima, é uma relação de dia a dia, de muita troca de ideias, tanto é que várias pessoas diferentes da gestão já foram a público dizer: o trabalho do Luiz Castro é bom, o trabalho do dia a dia respalda ele, o resultado não apareceu no campo ainda, mas o trabalho do dia a dia é bom, ele usa os garotos, ele quer fazer um projeto de reestruturação, o ano é de ter uma travessia, o Luiz Castro é o cara para fazer isso. Várias pessoas já deram entrevista para dizer isso. O Pelaipe e o presidente Odorico depois do jogo contra o Mirassol. O Rafael Lima depois do jogo de ontem contra o Bolívar. O áudio vazado do Celso Rigo em que ele fala sobre o Renato não usar garotos, por exemplo, o Luiz Castro usar, que o Luiz Castro se pagou por conta disso. A venda do Vieri, o Grêmio bota nessa mochila do Luiz Castro. Então assim, o Grêmio vê problemas nos resultados, tem preocupação com o que é a campanha do Grêmio, mas o Grêmio faz ponderações positivas ao trabalho do Luiz Castro e garante que não vai fazer uma mudança agora em relação ao trabalho do treinador. Sobre o Renato ainda, tá? Porque esse capítulo ele é importante. O Renato hoje ele é um factoide dentro do ambiente do Grêmio. É um factoide porque não é uma informação trabalhada no ambiente. O Grêmio não fala no Renato, o Grêmio não fala com o Renato, o Grêmio não avalia o Renato nesse momento. Por quê? Porque o Grêmio, falei para vocês aqui durante esses 8 minutos de vídeo até agora, o Grêmio não vai demitir o Luiz Castro. Pelo menos não agora. O Grêmio não quer demitir o Luiz Castro. O Grêmio acredita que o trabalho vai dar resultado. Tanto é que ontem houve quem dissesse na arena de vamos acreditar no trabalho. Agora é a hora de acreditar no trabalho. Agora é a hora de acreditar no treino do dia a dia, no treino específico, no que é feito da porta para dentro do CT. O Renato, gente, ele é um cara que, sim, é uma sombra, porque ele está desempregado, porque ele tem uma história no Grêmio. Eu não sei se tem outro personagem, assim, a nível de futebol brasileiro que tem esse peso e essa ligação técnico-clube como tem o Renato, especialmente nos últimos anos, talvez mais para trás tenha, mas nos últimos anos. Mas a direção atual quer romper o padrão do Renato, romper o padrão dos últimos anos, de cara, deu problema, chama o Renato. Dificultou, chama o Renato. A direção quer um outro caminho. E esse caminho, por enquanto, é o Luiz Castro. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like, fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!